Graça e paz, irmãos. Hoje é um dia especial, um dia onde celebramos ao nosso Deus, porque Ele nos deu o privilégio de colocar na família um ser tão abençoador, um ser tão significante, um ser que traz uma soma tão grande à vida da família, traz uma influência tão abençoadora na vida da família. Isso me faz lembrar de uma expressão de um filósofo chamado Cícero, que ele disse assim: certifica-te se tu és um fator de soma na vida de quem participas. Certamente a mãe é um fator de soma, é um fator de edificação, é uma contribuição tão gloriosa dada por Deus à família, porque sem a mulher cristã, sem a mulher mãe, como diz a mãe, ela tem a capacidade dada por Deus de dar à luz, mas não apenas dar à luz fisicamente a pessoas físicas, mas a mãe é capaz de dar à luz a sonhos, a realizações. A mãe é capaz de dar à luz a empreendimentos tão extraordinários que nasceram no coração de mulheres. É por isso que diz o ditado popular que por trás de um homem de valor, um grande homem, existe sempre uma grande mulher. E a primeira mulher que tem esse fator de influência na vida de nós homens, na vida de toda a família, é a mãe. Então eu quero parabenizá-las por este dia e quero deixar um texto da palavra de Deus que fala de uma grande mulher. Seu nome era Joquebede. Joquebede significa Yahvé é glorioso. E como Deus foi glorioso na vida da família de Joquebede? Diz assim: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho. E vendo que era belo, escondeu-o durante 3 meses. E não podendo, porém, esconder por mais tempo, pegou um cesto de junco, revestiu de betume e piche, e então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. Essa é a história que começa a saga de Moisés, a história de Moisés, quando ele nasce da impossibilidade, da improbabilidade. Porque se havia um tempo para se formar uma família forte, uma família próspera, aquele não era o tempo, porque havia uma perseguição muito grande por parte do governo egípcio contra a nação de Israel, contra os hebreus. Diz a palavra que Faraó mandou que as parteiras egípcias matassem os meninos por ocasião do seu nascimento. Mas a palavra confirma que aquelas parteiras temeram ao Senhor e preservaram a vida dos meninos. E foi nesse contexto, irmãos, que a família de Moisés foi formada por um grande homem, mas acima de tudo uma grande mulher. E esta mulher, diz a palavra que ela foi desafiada por Deus para apostar na família. Eu tenho certeza que a sua vida, mulher cristã, a sua história, a sua trajetória prova isso, porque a vida de uma mãe não é uma vida feita só de momentos felizes, é vida de luta. Criar uma criança, dar formação moral, espiritual, caminhar ali, dando os primeiros passos com essa criança, tudo isso é tarefa da mãe, nutrir, alimentar aquele bebê. Pense o desafio que era para Joquebede cuidar de Moisés naquele momento desafiador. Mas Joquebede usa alguns ingredientes que deve desafiar toda mulher cristã, toda mãe. Ela foi uma mulher de coragem, porque era preciso coragem para enfrentar aqueles dias apostando na família, porque família, irmãos, é sonho de Deus, família é projeto de Deus, e como estas mulheres têm abençoado suas famílias. No seminário, nós tínhamos na grade curricular
uma matéria chamada Mulheres da Bíblia. E quantas mulheres extraordinárias! O que falar de Joquebede? O que falar de Ana? O que falar da mãe de Salomão, Batseba, com toda a sua sabedoria, depois daquele momento em que ela levanta ali, daquela situação tão difícil, para orientar o seu filho a assumir o posto de rei na nação de Israel. Então não é diferente com você, mulher cristã, mãe, você que é mãe de filhos biológicos, mãe de filhos adotivos, mãe de filhos espirituais. Sabe, Deus quer te usar nesta hora, quer te usar nesse momento que é tão difícil para a família, onde tudo é contra a família, onde o mundo, sabe, os meios de comunicação são contra a família e que trazem propostas que não são bíblicas. Precisamos lembrar do exemplo de Joquebede, que foi desafiada por Deus a casar naquele momento de crise e a ter filhos, porque ela entendia que filho é herança do Senhor. Mãe, seus filhos são herança do Senhor. Eu não sei qual é a realidade espiritual da vida de seus filhos, eles podem estar talvez até afastados da presença de Deus, mas não se esqueça de reiterar no seu coração: meu filho e minha filha é herança gloriosa do Senhor. Então esta mulher foi uma mulher de coragem, foi uma mulher de fé também, porque diz a palavra que no momento em que ela teve que abrir mão do seu filho e aceitar um desafio que era emergente de formar um plano, não havia tempo para ter um plano rebuscado, alguma coisa que desse mais segurança, mas ela usou a fé, e diz a Bíblia que lá em Hebreus, pela fé, os pais de Moisés não temeram o édito do rei, pelo contrário, eles caminharam por fé e não por aquilo que estavam vendo. Minha querida irmã, não olhe para aquilo que está diante dos seus olhos. Talvez se descortine diante de você uma situação tão difícil, mas caminhe pelos olhos da fé. Caminhe pelos olhos da fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a confirmação, convicção de fatos que ainda não se veem. Caminhe pela fé, dê um passo de fé na direção de Deus para abençoar a sua família, assim como fez Joquebede. Diz a palavra que, não podendo, porém, esconder mais o menino era belo, mas não era apenas uma beleza física. Essa palavra aqui, quando diz que ele era belo, era perfeito, é a mesma expressão da criação de Deus no Gênesis, quando diz a palavra que Deus criou tudo e era muito bom. Essa expressão kitov, muito bom, é a mesma expressão que é usada aqui para dizer que havia beleza em Moisés, mas não era apenas uma beleza física, era uma beleza que mostrava aquela mãe, que demonstrava aquela mãe que havia um propósito de Deus para o nascimento daquela criança. Havia um propósito, como a história nos mostra, ele seria o libertador da nação de Israel. Então, irmãos, ela teve coragem, mas ela teve fé também, e não podendo escondê-lo mais, por mais tempo, ela fez um projeto que aos olhos humanos seria um projeto falido. Fez um cesto de junco, calafetou com piche e betume, colocou no carriçal do rio e lançou o seu filho nas mãos de Deus. No momento que ela tinha que abrir mão dele, era o momento que ela estava abrindo mão dele, e ela disse: eu estou abrindo mão do meu filho, mas ele está nas mãos de Deus. Vamos aprender com Joquebede a ter essa fé. Fé que transpõe dificuldades. Eu fico pensando que quantas vezes minha mãe, ela enfrentou tantas dificuldades com uma quantidade enorme de filhos, que muitas vezes para nos alimentarmos era uma fila. Ela dizia: faz fila aí.
E ela colocava aquelas porções pequenas e alguém dizia, eu quero mais. Eu mesmo dizia, eu quero um pouquinho mais. Não, mas tem seu irmão. E era um desafio até alimentar aquele número de crianças. Mas, meu irmão, Deus, minha irmã, Deus é um Deus que honra a fé. E a fé honra a Deus. E Joquebede honrou a Deus quando ela disse, Deus, eu não tenho mais o que fazer, meu filho está nas tuas mãos. E Deus deu a direção correta a Moisés, ele descendo ali por aqueles juncos e aquele carriçal do rio, a corrente pegou aquela pequena embarcação e Moisés foi parar diante da filha de Faraó, que o criou. Moisés já não estava mais debaixo da tutela de Joquebede naqueles momentos, mas o Deus que deu é o mesmo Deus que devolve. O Deus que tira é o Deus que dá, porque a palavra do Senhor diz que quando aquela mulher se encantou por Moisés, Miriam já estava ali para dizer, olha, tem uma hebreia que pode cuidar desse menino para a senhora. E ela disse, então vai buscar esta mulher. E uma vez mais Moisés pôde voltar para os braços da sua mãe. Que maravilha, né? Que história tão linda. Então, minha querida irmã, crê em Deus. Parabéns pelo seu dia. Tome posse das vitórias e das bênçãos de Deus para a sua família. Que Deus te abençoe e te dê um dia das mães abençoador ao lado dos seus, ao lado dos seus filhos. É isso que eu desejo para você. Toda a graça, toda a bênção de Deus para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.